Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que mostra claramente que a boa fé e a boa ciência sempre andaram juntas. E a cada dia mais temos evidências e mais evidências de que, como descreve Gênesis 1, 2, 3, fomos feitos prontos por uma mente inteligente. O universo e a vida foram feitos prontos por um ser de extrema inteligência que deixou registrado através das coisas que foram criadas assinaturas claras da sua existência, da sua ação na formação do universo e da vida. E esse programa que tem trazido convidados para lá de especiais. E hoje não seria diferente. Nós temos aqui um pastor e um químico. Essa combinação perfeita entre a química e a teologia, representada na figura do Rodolfo Paiva, um irmão de fé, um camarada que a gente tem andado juntos, não é, Rodolfo? Através dessa estrada da vida. Rodolfo, um privilégio imenso receber você aqui. Sinta-se em casa aqui na sua IPP TV, no programa Fé e Ciência. E queria te dar, então, as boas-vindas ao programa. Não sei se você já tem assistido algum programa, se você gostaria de dizer um pouco sobre a sua impressão do Fé em Ciência e a sua expectativa de falar um pouco sobre a sua fé, a sua percepção de que realmente essa fé que você tem anda junto com a ciência que você também tem. Pastor e químico, fala um pouquinho sobre isso, Rodolfo. Joia. Marcos, antes de mais nada, muito boa noite a você, meu amigo, já de longa data, de caminhada, também a todos os telespectadores da IPP TV, né, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. E por, na verdade, abrir essa porta para a gente, mais uma porta que o Marcos Eberlin abre para a gente caminhar junto, trabalhar junto e ter um bom bate-papo. A minha expectativa aqui hoje, nessa noite, é que a gente tenha um bom bate-papo a respeito de fé e ciência, que para mim sempre foram assuntos interligados, e uma coisa que eu tenho para mim, sabendo, né, um pouquinho sobre ciência, um pouquinho sobre teologia, sobre fé, Marcos, é que a boa teologia e a boa ciência, elas nunca se contradizem, né? A má teologia, ela contradiz a boa ciência. A má ciência contradiz a boa teologia, mas eu nunca vi a boa teologia e a boa ciência se contradizerem. São maneiras diferentes de se obter conhecimento, uma forma prescritiva à teologia, à filosofia, mas ela se soma a uma outra maneira de obter conhecimento, que é a maneira descritiva de se obter conhecimento, onde está um campo da química, o campo da ciência, onde a gente também trabalha como profissional nessa área. Você, como químico, um dos maiores químicos do Brasil, sabe muito bem disso. Então, tenho grandes expectativas aqui nessa noite para essa entrevista e a gente ter um bom bate-papo. Magnífico, Rodolfo. Você aqui muito bem-vindo. E nós estamos juntos nessa estrada há muito tempo, né, Rodolfo? Sim. Desde o primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente, ali em 2014, no The Royal Palm Plaza, em Campinas. Verdade. Você esteve lá, deu uma palestra magnífica sobre mimetismo e camuflagem. Tivemos participando de alguns TDIs pelo Brasil, juntos, Feira de Santana, não, onde nós estivemos? Nós estivemos em Fortaleza, TDI Nordeste, nós estivemos também no TDI na Bahia, como que chama aquela cidade? Eu me esqueci. Eu esqueci o nome, mas está aqui nos nossos slides, a gente vai lembrar, viu, Rodolfo? Não era Feira de Santana, que era o nome? Mas a gente vai lembrar aqui. Não me lembro agora. E a gente esteve juntos também na preparação desse livro, certo, verdade. Rodolfo? Sim. Eu fiquei aqui como autor, mas 3 desses capítulos aqui você escreveu a primeira versão, depois eu dei uns
pitacos, não é, Rodolfo? Sim, é verdade. Que capítulos foram esses desse livro, Fomos Planejados, que você me ajudou muito, muito a escrever, Rodolfo? Sim, sim. Olha, posso contar um pouquinho a história de como eu encontrei o Fomos Planejados, Marcos? E aí eu respondo rapidinho. Você é nosso entrevistado aqui. Joia, joia. Bom, no ano de 2013, eu me lembro que eu me deparei com uma página do Fomos Planejados, onde boa parte desses escritos que vieram a se tornar esse livro, Fomos Planejados, estavam lá. E eu lembro que comecei a ler aqueles escritos, já acompanhava um pouquinho da sua carreira, estava mais no começo de carreira, você já com a carreira consolidada, e eu me deparei com esse livro e comecei a estudá-lo. E aquilo me chamou muita atenção e foi a primeira vez que eu entrei em contato com você, foi a partir daqueles escritos. O pessoal não sabe, mas primeiro ele estava online. Isso, certo? É verdade. Ele era um livro online, você escrevia numa página e a gente acessava. E eu entrei em contato com você e fiquei super interessado pelo livro, li vários capítulos dele, e aí, no final das contas, a gente acabou tendo a oportunidade, que você abriu uma porta para a gente fazer uma palestra lá no primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente, em Campinas, no mês de novembro de 2014, me lembro muito bem. E foi uma palestra muito bacana, a gente conheceu várias pessoas muito legais. E aí eu lembro que você me fez um outro convite. Eu gostei da sua palestra, Rodolfo, queria que você escrevesse um capítulo para mim do Fomos Planejados. Você poderia escrever sobre aquela palestra sua que você realizou? E aí eu comecei a escrever. E você gostou, deu os seus pitacos, né? A mágica do Marcos. Marcos é um muito bom escritor. Colocou ali a mágica dele escrevendo. E a gente fez uma parceria legal, né? E aí depois você me fez o convite para fazer mais 2 capítulos. E como eu estava estudando animais marinhos, eu gosto disso, sou curioso. Eu fiz o primeiro capítulo sobre mimetismo e camuflagem dos cefalópodes. Então, estava olhando para esses animais marinhos. O que seria esse negócio de cefalópodes? Os cefalópodes. Nem todo mundo entenda isso. Legal. Os cefalópodes são animais, né, da classe dos polvos, das sépias e da lula. Né? São animais, são moluscos, né, que tem, basicamente, não tem um sistema esquelético, ele é basicamente muscular, né? E eles têm um sistema de sobrevivência fabuloso, é fantástico, é incrível. Então a gente vai falar um pouquinho deles logo mais, mas eu escrevi então o capítulo do mimetismo e camuflagem dos cefalópodes, né? Polvos, sépias e lula, né? Também escrevi sobre o caracol conus, né? E também escrevi sobre a lagosta boxeadora, que é a lagosta Mike Tyson. Exatamente. Não? Você lembra do Lango Lango? Eu lembro, inesquecível. Um brinquedinho do Lango Lango. Eu vi a lagosta e eu me lembro muito bem daquele brinquedinho. São vários capítulos aqui no Fomos Planejados, você pode adquirir pela editora Mackenzie ou pela Coval Press, tem um desconto na Coval Press, né? O Lucas está colocando aí, covalpress.com. E esse livro, então, teve a participação do Rodolfo Paiva, 3 capítulos, né, Rodolfo? Eu acho que eu coloquei você nos agradecimentos, não esqueci não, né? Não esqueceu, você colocou tá lá. Aqui, né? Tá lá. Maravilha, olha, e a gente tem estado junto nos congressos, nas palestras, no livro, e temos divulgado o design inteligente pelo Brasil. Mas sempre o nosso programa, Rodolfo, começa com a sessão na qual o entrevistado fala um pouco de si, né? Para que as pessoas que estejam nos ouvindo você, principalmente hoje à noite, te conheçam. É a sessão Rodolfo pelo Rodolfo. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua vida, onde você nasceu, como é que você conheceu o Evangelho, se você é cristão ou se você não é. É um pouco da sua atuação, já falei que você é pastor e químico, não é? Como que você chegou a ser químico, como você chegou a ser pastor. Conta um pouquinho aí, Rodolfo pelo Rodolfo, como seria? Joia. Deixa eu contar um pouquinho da minha história, então, para que as pessoas possam me conhecer melhor, Marcos. Eu sou o Rodolfo César Gomes de Paiva, sou casado, tenho quase 38 anos, fazer 38 anos próximos meses. Tenho 2 filhos, né? A minha esposa se chama Natália, minha filha mais velha se chama Letícia, tem 10 anos, e o meu filhinho mais novinho se chama Diogo. Eu sou um pastor evangélico da Igreja Unidos em Cristo de Campinas, há cerca de vamos fazer 8 anos já com esse grupo, com essa igreja. E eu congreguei em uma igreja por mais de 10 anos, chamada Igreja Evangélica Pedra Viva, que é em Campinas. Eu sou nascido
em Campinas, sou campineiro. Moro Ponte Preta ou Guarani? Nenhum dos dois. Eu Como é que sou pode? palmeirense. A Palmeirense. família toda é tradicionalmente palmeirense. Eu acabei. Aham. O meu pai é bugrino. 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 Aham. Ele resolveu torcer para o time da cidade, mas não esqueceu o verde e branco. Uhum. Eu sou palmeirense. Então, eu sou campineiro, né? Durante toda a minha vida, há um bom tempo eu vivi com os meus avós, né? Tive uma infância junto com os meus avós. E o meu avô era um homem muito interessado em documentários. E eu assistia, sentava com ele, Marcos, bem novinho, e assistia aqueles documentários com meu avô. Me interessava muito pelo mundo animal, por ciência. E eu tenho um tio também que é professor. Sempre me dava livros relacionados com ciência e com animais. Eu sempre gostei muito desse assunto. No final das contas, eu fui crescendo, meu avô faleceu, mas aquele gosto pela ciência, aquilo nunca mudou. Então eu fui fazer um curso técnico, me profissionalizar, mas eu queria alguma coisa voltada para a área da ciência. E eu acabei indo para uma escola bastante afamada, bem afamada em Campinas, que é o ETCAP. Eu fui fazer o curso técnico de bioquímica, na época me formei como técnico em bioquímica, depois eu fui trabalhar, arrumei um estágio. Você também é formado pela ETCAP, hein? Petroquímica. Petroquímica, é verdade. Você é petroquímica na época. Na época, é verdade. Sim. Então, eu fui trabalhar. Depois eu terminei o curso técnico, fui trabalhar na Unilever. Né? Arrumei um estágio na Unilever Brasil Limitada, na cidade de Indaiatuba. E nesse processo todo, eu acabei ficando na empresa. Eu me dei bem no estágio, trabalhei bastante e arrumei um emprego na empresa. Eu prestei vestibular, né, na PUC de Campinas, passei para fazer química, porque estava na área, gostava, já estava na empresa, queria achar alguma oportunidade dentro da própria empresa, desenvolver a carreira. Então, eu corri atrás da ciência química, que é uma ciência em comum que a gente tem. Tive boas oportunidades dentro da empresa, trabalhei por mais de 10 anos na Unilever Brasil, entre as fábricas que estão na região de Campinas, que é em Indaiatuba e Valinhos. Existe uma outra em Vinhedo, mas nunca trabalhei lá, mas trabalhei em Indaiatuba e Valinhos. Fiquei por mais de 10 anos lá. Nesse meio tempo, eu também me converti. E a minha história não dá para se separar do meu trabalho, porque eu me lembro que a Unilever tinha uma unidade em Belo Horizonte, ou próxima na região de Belo Horizonte, e aquela unidade ia vir ser transferida para cá, para Indaiatuba. E um irmão que era da Igreja Batista da Lagoinha, trabalhava na Unilever e veio trabalhar na mesma seção que eu. E ele me evangelizava todos os dias, eu era o padrinho dele. Eu tinha que acompanhá-lo para treiná-lo na Unilever, no trabalho, e ele louvava e falava de Jesus comigo, e aquilo foi por um ano, né, entrando, e eu questionando, muito cético, muito questionador, já estava na faculdade, e aconteceu algo impressionante. Eu comecei a ter sonhos, né, com um homem vindo falar comigo. E depois eu acabei indo para a faculdade dentro de uma van, ia na van na faculdade, todos eram da Igreja Evangélica Pedra Viva e só eu não era. Eu comecei a pensar... O único herege lá era você, Rodolfo. É incrível, eu comecei a pensar assim, bom, eu não sei se Jesus é realmente aquilo que dizem que ele é, mas que ele tá me perseguindo, eu tenho certeza. Né? E no final das contas eu fui tendo algumas experiências com Deus, verificando aquilo que as pessoas estavam falando, até um dia que eu tive uma experiência pessoal com o Senhor mesmo, difícil até de relatar ela aqui, algo muito sobrenatural que aconteceu na minha vida, e eu me lembro que nesse dia eu pedi perdão, eu queria mudar a minha vida, eu não podia continuar do jeito que eu estava. Aquilo era uma vida curta, aquilo era uma vida que não tinha como progredir. E Marcos, foi incrível, porque eu senti como se alguém tocasse em mim e me tirasse um peso que eu nem sabia que tinha. E de lá para cá, a minha vida mudou completamente, absolutamente. Eu nunca mais deixei o Senhor Jesus. Então, eu tinha certeza que eu tinha sido tocado pelo Senhor, que eu tinha pedido perdão e que ele tinha aceitado. Então,
eu fui procurar uma igreja. E adivinha, eu tinha todos aqueles colegas da van da Igreja Evangélica Pedra Viva. Então, eu fui para essa igreja e incrível, porque eu estava indo a pé para a igreja, pensando comigo, olha, eu ainda não sei, pensando comigo, eu não sei por que eu tenho que fazer uma aliança com Jesus. E fui questionando isso, questionando. Quando eu cheguei na igreja, foi a primeira ou segunda vez, não me lembro, mas eu sei que era dia de ceia. E a igreja estava lotada de cristãos, lotada de irmãos. Mas, olha, era crente caindo do ladrão, né? E eu me lembro que um amigo meu tinha reservado uma cadeirinha para mim. E ele estava bem ali do lado. Na hora que eu subi, cheguei um pouquinho atrasado no culto, e o pastor já estava pregando, pastor Márcio Milreu, meu pastor. E eu me lembro até hoje, que eu cheguei na igreja, todos os irmãos sentados, e o pastor Márcio virou para mim, lá da frente da igreja, quase 800 membros dentro da igreja, e falou assim, ó, você não sabe por que você tem que fazer uma aliança com Jesus, mas o Senhor falou para te explicar. Oh, amém, amém. E aí ele parou a pregação, Sim. explicou para mim, e falou assim, você quer aceitar Jesus? E eu falei assim, sim, eu quero. E eu fui até lá na frente e aceitei Jesus, nunca mais deixei. Rodolfo, então você não é como eu, nascido na igreja, porque eu digo que devia ter umas igrejas aí que tem maternidades, né? Que as pessoas nascem na igreja, né? Sim, eu nasci, sim. mas você teve essa experiência de conversão. Mas você também é químico. Sim. Aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Porque o programa é Fé e Ciência. E muitos dizem por aí que se você estuda química profundamente, você vai perceber através dessa química que evoluímos lenta, gradual e sucessivamente. Tem a evolução bioquímica e tem a evolução química. Que você vai perceber que naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, né, que eu brinco sempre, uma primeira ameba ali surgiu, né? O Stanley Miller já fez os experimentos, Sim. você já conhece muito bem, né? O Parin levantou a hipótese. E que se você estuda ciência, você não pode ser uma pessoa que crê em Deus. Porque Deus é um delírio, Dawkins disse isso. E que a boa química te afasta de Deus. Na realidade, mostra que processos naturais não guiados formou a primeira ameba que evoluiu. Deus, no máximo, conforme os nossos irmãos evolucionistas teístas ou criacionistas evolucionários, Deus, no máximo, o que ele fez? Ele ficou olhando, né, aquela coisa acontecer e tal. E dando umas pitadas de sal de vez talvez. em quando. Mas a versão mais radical diz que não, né? Que ele, na realidade, ele ficou olhando. Aí, quando tinha lá um casal, né, 10 mil hominídeos, ele foi lá e soprou o seu espírito. Eu falei outro dia fôlego da vida, mas nem mais vida ele soprou, porque vida eles já tinham, né? Então, soprou seu espírito lá, escolheu um casal e tudo mais. É assim mesmo? Você é químico. Como é que pode ser um químico que crê em Deus? Você acha que Deus ficou olhando ou você acha que Deus fez pronto? Você, como químico, me diga. Marcos, é interessante a sua pergunta e todo esse contexto que você colocou. Primeira coisa é que, assim, dentro da universidade a gente tem um sistema muito claro, né, a respeito de qual é a filosofia, qual que é o tipo de ideologia, o tipo de visão, cosmovisão, que é ampla dentro da academia. E qualquer outro tipo de visão de mundo, de cosmovisão, é também rejeitada a priori. Então, isso é uma coisa que, quando eu estava na universidade, obviamente, eu recebi uma avalanche de tudo isso que você falou, né? Questionar tudo, mas pensar que a evolução não pode ser questionada é um absurdo, né? E a gente aprendeu isso um pouquinho dentro da universidade. Tem alguns dogmas, algumas crenças, né? E eu vou falar crença mesmo, dentro da universidade, que não podem ser questionadas. Então, isso, a respeito da evolução, é uma realidade dentro das universidades de uma forma geral. A gente viveu isso, sabe o quão difícil é para um aluno, né, cristão, entrar na universidade, permanecer cristão até o fim, porque ele recebe uma avalanche de visões de mundo, de cosmovisões, de ideologias, que, na verdade, vão tirando ele do caminho da palavra de Deus. Agora, vamos lá. Como cientista,
quando a gente olha para as coisas do universo e da vida, a gente olha para todas essas coisas, e o químico olha para muitas coisas, uma gama enorme, né, de coisas dentro do universo e da vida. Eu acho muito difícil você sustentar que esse universo, fisicamente, quimicamente, bioquimicamente, biologicamente, surgiu a partir do nada, por meio de mutações, por meio de mudanças aleatórias, sucessivas, progressivas, né? Ao longo de milhares e milhares, milhões e milhões de anos. É muito difícil da gente falar isso. Eu consigo observar outras coisas na própria ciência, sobre a idade da Terra, sobre esses animais fantásticos que a gente vai falar. Para mim, a vida, como você mesmo diz, tomando para mim a sua frase, é coisa de profissional, né? Não é para amadores essa conversa, né? Nas reações químicas, nos instrumentos, na engenharia, né? Biomolecular, não só biomolecular, mas na engenharia, na bioengenharia, na biotecnologia da vida, é impossível de você falar. Para mim é impossível de você observar esses processos conseguindo formar tais seres vivos. Tá? Então eu acho realmente muito estranha essa conversa, especialmente do evoteísmo, porque tem-se que negar os próprios textos bíblicos. E falando do teísmo cristão agora, eu diria que realmente é bastante difícil você negar a narrativa de Gênesis. Então, os primeiros capítulos precisam ser totalmente negados, ou, se não negados, eles precisam passar por uma transmutação. O livro, para ser interpretado, um texto para ser interpretado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o gênero literário. O gênero literário de Gênesis, claramente, é narrativo. Né? Isso significa que pode ocorrer ali figuras de linguagem, formas analógicas de se escrever, mas o texto não é escrito como uma poesia, e nós temos livros poéticos na Escritura. Você vai ver uma negação de toda a criação por quem é evoteísta, principalmente dos primeiros capítulos, que é o processo de criação. Então, ali no texto, principalmente para quem é criacionista teísta, ou evoteísta, evolucionista teísta, tem vários termos que significam a mesma coisa, às vezes embaralha um pouco a nossa mente. Mas é muito difícil negar a veracidade do que está escrito ali, quando a gente observa os dados científicos. Então, eu vejo um casamento muito bem feito, quando a gente olha para aquilo que foi descrito na Escritura, nos primeiros capítulos, com aquilo que a gente observa na natureza. Nesse livro aqui, né, Rodolfo, eu menciono uma frase do Charles McComb. Ele disse assim: a evolução espera que você não saiba química. E você sabe química, eu também sei um pouquinho, né? Quando a gente sabe química e vai olhar os processos, fala, não, é impossível, não é? Fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. Tudo mostra, né? O universo, a vida e tudo mais. E quando você sabe um pouco de teologia, eu sei um pouquinho, você sabe bastante, você é pastor, né? O reverendo Ageu Magalhães, o primeiro programa que a gente fez, ele falou isso aqui, gente, é como você falou, uma narrativa. É fatos históricos. Até a poesia da Bíblia, ele disse, até a poesia é sobre fatos que realmente ocorreram. Sim. A poesia nem sequer se inventou na Bíblia sobre as poesias, eram sobre fatos mesmo, que a parte poética da Bíblia foi escrita. Magnífico. Mas, Rodolfo, já acabamos a nossa sessão Rodolfo por Rodolfo aqui. As minhas perguntas. Você veio falar sobre esses animais insanos e fantásticos que você comentou um pouco nesse livro Fomos Planejados. Você escreveu a primeira versão dos capítulos. Vamos entrar então nesse assunto, não é? Vamos entrar no assunto. Olha aqui, olha, gente, a palestra de hoje, a entrevista de hoje é sobre esse tema, olha, animais insanos e fantásticos. Acaso ou design? Olha aqui, ó, olha o congresso que nós tivemos juntos. Dá uma olhada aí. Senhor do Bonfim. Me perdoe as pessoas de Senhor do Bonfim, me esqueci do nome da cidade na Bahia. Até você não passou bem lá, né? E tudo mais, bem. Mas deu a sua palestra, foi fantástico. Senhor do Bonfim na Bahia. E estivemos lá juntos.
Mas você quer falar sobre esses animais incríveis, não é? Eu quero falar, Marcos, eu quero falar. Porque E a gente quer ouvir, gente, insano. animais insanos e fantásticos. Tem animal insano nesse planeta? Assim, é uma insanidade, é coisa do outro mundo, é sobrenatural, não devia existir? Marcos, existem alguns animais aqui. Olha o trocador aqui para Opa, você. Obrigado. Isso. Marcos, existem algumas coisas surreais no mundo. Surreais, de insano, de fantástico, de incrível. Algumas coisas gente, que... não perca esse, não desligue. É incrível. Com a gente, vai ser... Eu fico empolgado de falar quando a gente vai entrar nesses assuntos, porque eu amo falar sobre esse assunto. Coleção insana e fantástica de animais que mostram que se fomos feitos por acaso ou por design. Vamos lá, Rodolfo. Vamos lá. Dê uma olhada nisso aqui, Marcos. Dá uma olhadinha nesse bichinho, né? Esse bichinho aqui... Bichinho? Não tem bichinho aí, não. Só um tronco de madeira. Tem um bichinho aqui, tem? Né? Mas qual é o bichinho? O bichinho está em cima ou está embaixo? Né? Isso é uma mariposa. Olha que coisa incrível. Olha o nível de fidelidade com a qual essa mariposa se parece com esse galho seco e quebrado, seco e cortado. Né? Olha que incrível a fidelidade, a cabecinha dela, os cílios, né? Os pelinhos que ela tem, as asas, a textura, a posição onde ela se encontra. Tudo isso mostra um nível de mimetismo e camuflagem surreal e insano, ok? Se ela não estivesse nessa posição, se ela não se comportasse paradinha, na posição onde ela está, se ela estivesse, por exemplo, em uma vegetação totalmente verde, ela seria vista como uma mariposa. Mas ela não vai para esses lugares. Ela sabe aonde ela deve ficar, aonde ela está protegida, aonde ela está bem camuflada e aonde ela está imitando um comportamento que é o comportamento do galho. O galho não sai correndo, o galho não sai voando, ela fica paradinha. Mas será que ao longo de milhões e milhões de anos ela não foi se adaptando até ela chegar aí? Então, Marcos, é impossível que isso tenha acontecido. Porque todo esse sistema, olha só, vou mostrar mais um outro bichinho aqui. Olha que mariposa incrível, tá certo? Essa mariposa aqui, Marcos, ela não ia de forma alguma, eu quero falar mais de mimetismo e camuflagem, mas olha esse bichinho, como é que ele é incrível. Ele tem uma antena que é um radar surreal. Ele consegue captar no voo feromônios a quase 11 quilômetros de distância. É uma coisa surreal. Durante o seu voo, ele vai captando pequenas moléculas de feromônios. É impossível que isso tenha acontecido assim. Eu quero passar algumas imagens aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer, especialmente com mimetismo e camuflagem, tá certo? Olha só, dá uma olhada nessa imagem aqui. Dá uma olhada nessa imagem. Há uma lagarta aqui no meio. Incrível, não é? Exatamente. Olha só o grau de fidelidade. Não é insano. Insano. Insano por quê? Porque ela precisa se comportar da maneira adequada para se camuflar. Então isso tem a ver com um pouco com o conceito de mimetismo. Mas não basta que ela se comporte e esteja na posição certa aí na folha. Ela também precisa estar camuflada com a coloração adequada para que ela esteja camuflada. Com a forma, a orientação, você vê que ela segue os veios da folha, né? Ou seja, na verdade é uma união entre o que é o mimetismo e o que é a camuflagem, o que é o comportamento e o que é a roupagem, eu diria assim, a camuflagem, essa roupagem, o padrão de cor que a gente encontra nesse animal, que é muito difícil de você, na verdade, coadunar isso no processo de seleção natural. Eu vou mostrar. Ou ele se disfarça ou ele vira jantar, não é? Exatamente. Assim? O animal é um animal que ele tem esse comportamento porque os predadores dele estão buscando jantar esse animalzinho. Ele precisa ficar paradinho porque a folha não sai andando. Se ele começar a sair andando, o animal, o passarinho, percebe. Outra coisa, Marcos, repare bem ali na folhinha. Ela tem... Vamos reparar aqui. Isso, repare aqui. Perceba que ela tem um veio central branquinho, como parece na folhinha. Se ela estivesse deslocada, ela se evidenciaria em relação ao fundo por causa do contraste. Mesmo tendo essa camuflagem muito parecida, ela tem que saber qual é a posição onde ela se encontra. Ela precisa se comportar de uma maneira específica, a fim de que ela não seja vista. Isso é São vários detalhes. São vários detalhes. E um erro só seria mortal. Mortal, porque o passarinho vem,
e pega ela. Vem um predador e acaba levando a futura borboleta ou mariposa, tá certo? Olha só, por que eu estou falando disso? Olha só que incrível a fidelidade desses animais. Né? Nós vamos falar de mimetismo. Isso aqui é um animal ou é uma flor? Parece uma folha, né? Uma folha seca? Exatamente, bicho-folha. Olha que coisa incrível. Tem os veios, tem pedaços do animal que são parecidos com folhas secas. Repare bem, ó, que o animal não é simétrico. Isso é uma outra coisa interessante. Você vai ver os lados do animal, ó. Uau. Tem até parece assimetria. Assimetria. Por quê? Porque assim ele consegue se disfarçar para que o seu predador não consiga achá-lo e predá-lo. Ô, Rodolfo, de alguma forma o genoma tem que ter informação para o lado direito e para o lado esquerdo. Exatamente. Como é que pode? Precisa ter todas as informações contidas dentro desse animalzinho para que esse corpo, para que essa estrutura, essa morfologia e a fisiologia do animal estejam funcionando, sincronizadas. Sim, senão o predador fala assim, eu nunca vi um bicho, uma folha tão perfeita assim. Além disso, Marcos, dentro dessa condição das informações no DNA, tem o comportamento do animal. O animal, ele se movimenta como se fosse uma folha ao vento. Demais. Então ele vai fazendo movimentos que não são movimentos que evidenciam que ele é um inseto. Vai parecendo que é um movimento da folha por meio do sopro do vento. Então é uma coisa incrível. O animal Rodolfo, eu sempre imita falo que isso. O designer é um pouco exibido, exagerado e um pouco debochado também. Ele é bem humorado. Bem humorado. É bem humorado. Faz Sem dúvida. Um bicho-folha. Já viu um negócio desse, gente? Um bicho-folha. Isso é para nos humilhar. A verdade é essa. Para nos humilhar. Isso é um estado da arte, Marcos. Isso é um estado da arte. Não é só funcional. Né? Porque é sim funcional, ele consegue se proteger com esse sistema, mas ainda é belo, esteticamente é maravilhoso, né? A gente consegue observar tudo isso num ser vivo que está aí nos nossos dias. Eu quero falar um pouquinho sobre esses bichinhos, Marcos, porque assim, ó, mimetismo e camuflagem desses bichinhos é incrível, não é? Olha o grau de fidelidade, olha o grau de informação que está contido aqui, plano de simetria, tudo mais. Mas eu acho que ainda existem alguns animais que superam em mimetismo e camuflagem esse tipo de mimetismo e camuflagem. Esse mimetismo e camuflagem é estático. O que eu quero dizer com isso? O formato do corpo do animal não vai mudar. A coloração dele pode ter algumas mudanças, mas não tem grandes mudanças. O que acontece é que esse animal não consegue se adaptar, né, a qualquer ambiente, ele precisa se comportar dentro daquele ambiente. Por exemplo, o bichinho-pau, todo mundo dá esse exemplo, acho que ele não está por aqui, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre os reis do mimetismo e camuflagem. Se tudo isso aqui é insano... O insano dos insanos, né? Insano dos insanos. Então, isso aqui é mimetismo e camuflagem de alta tecnologia, de alta resolução, muita sofisticação, mas ainda estático. E foi feito pronto. Se foi feito pronto. Tentado lenta, gradual e sucessivamente... Esse bichinho tinha sido predado, esse bichinho não existiria mais, né? Perfeito. Porque o predador está buscando ele. Então, ele precisa do sistema de sobrevivência. É necessário. Então, o que acontece eles têm o sistema de sobrevivência, mimetismo, camuflagem, mas é estático. Agora nós vamos ir para um outro nível de mimetismo dinâmico. Esse é estático, nós vamos para um nível dinâmico. O que você está vendo aí? Nada. Nada. Você está vendo um monte de pedrinhas, corais e tudo mais. E bem aqui, Marcos, bem aqui, nós temos um polvo. Os cefalópodes. É um exemplar. Esse bicho é fantástico. Né? Incrível. É o rei do disfarce. O rei do disfarce. O rei do disfarce. Presta atenção, Marcos. Esse animal é um molusco. Então, ele não tem um sistema esquelético. Ele não é um animal como outros animais. Ele é praticamente carne, ele é praticamente um prato feito. Extremamente saboroso para os predadores, não é? Extremamente saboroso, ele procurado. Não pode dar moleza, né? Não pode dar moleza. Deu mole, virou já jantar. Era, vira jantar. Outra coisa, esses animais, a grande maioria das espécies de cefalópodes vivem nos ambientes mais complexos que a gente conhece, que são os corais.
Os corais são ambientes extremamente complexos, são diversos tipos de animais, entre predadores, presas, né? Existe uma complexidade enorme nesse ecossistema. Várias cores, formas, bem Cores, diversificadas. formas, texturas, né? Com certeza sabores, Sabores. né? Odores também. Aham. E esse animal, ele precisa sobreviver ali. E ele precisa sobreviver, então, fugindo de predadores, não é? E também caçando as suas presas, porque eles são predadores de outros animais. Uhum. Se eles forem vistos por esses seres que são predados por ele certamente vai passar fome e vai morrer. Sim. Se eles forem vistos pelos seus predadores, eles certamente vão morrer, porque tubarões, focas, animais, aves comem esses animais. Uhum. Muitos deles não têm veneno, alguns deles possuem veneno, algum tipo de defesa diferente, mas nem todos possuem isso. Mas todos eles, os cefalópodes, possuem um sistema de mimetismo e camuflagem high level, altíssimo nível, dinâmico, e ele se adapta ao ambiente de acordo com a necessidade. E que é uma quando coisa incrível. tudo falha, ele tem aquela nuvem de tinta. né, Ele que tem só- uma nuvem de tinta. É uma nuvem de tinta, mas ele tem uma nuvem de tinta que ele joga nos predadores para uma cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça, mas ele também tem um sistema de propulsão a jato. Uau. Porque ele é um praticamente músculos, né? Uhum. Então ele tem alguns sifões aonde ele força a água a sair e na hora que ele joga a cortina de fumaça, na hora que o predador vai olhar, ele já está a boa distância daquele outro animal e provavelmente aquela cortina de fumaça, se ele sabe que ele não consegue fugir do animal porque é mais rápido, ele logo se camufla. Então ele se camufla no ambiente de forma tão dinâmica, tão rápida, que o próprio predador se perde ali naquele meio, passa por cima e não o vê. É incrível, né? É tão óbvio que o animal está ali que não se vê o animal. É incrível isso, Demais. tá? Então aqui tem um outro exemplo, né? Uhum. Olha, você consegue observar que o animal, ele tem várias texturas. Ele encosta no chão e ele percebe através dos seus tentáculos, ele percebe as texturas, o gosto, e através dos seus olhos ele percebe as cores. E aí ele vai usar todo o seu sistema dinâmico de mimetismo e camuflagem para se comportar como um coral, como alguma rocha, às vezes como uma alga. Uhum. Né? A gente já Uma viu central vídeos. multimídia que ele tem, Central né? multimídia, é um cérebro incrível. E não é só isso, porque não basta ele ter a cor, que é a camuflagem. Ele tem que se comportar, no caso aqui, como um coral. Então ele não pode ficar se movendo. Ele fica quietinho. Quando ele está, por exemplo, numa alga, ele percebe o movimento da alga no mar. E ele segue o movimento da alga. Então, ele é um encosta mimetismo no coral, e vira coral. camuflagem. Encosta na alga, vira alga. Encosta na rocha, vira rocha. É assim, Rodolfo? É assim. Coisa É de- assim. E a gente lenta, vai... gradual e sucessivamente? Foi Então, feito isso? eu quero mostrar para você como é impossível que isso aqui veio de forma lenta, gradual, sucessiva, progressiva, como é ensinado lá na faculdade, na academia, em outros lugares, tá? E os evolucionistas aceitam e alguns irmãos nossos também. Também aceitam, né? Vamos lá. Então vamos lá, vamos testar esse negócio. Ó, deixa eu falar um pouquinho sobre o sistema de camuflagem dos cefalópodes. Meus queridos, olhem bem aqui para esse quadro. Aqui é um quadro resumo do sistema de mimetismo e camuflagem aí dos polvos, né? Sépias e lulas. Você vai ter na pele desses animais uma primeira camada, Marcos, uma primeira camada com células pigmentadas, chamadas de cromatóforos. Essa primeira camada, na verdade, são 3 camadas, né? 3 camadas sobrepostas umas às outras, distribuídas, né, em células com colorações de pigmentos diferentes. Pigmentos diferentes. E agora, aí está a mágica do negócio. Elas precisam estar nas posições certas. Todas elas são controladas praticamente individualmente. E elas, quando se sobrepõem, porque o animal pode expandir essas células, ele pode expandir esse amarelinho, o vermelhinho, ele pode contrair o mais escurinho, e ele sabe as cores que ele forma, porque como elas se sobrepõem, esses pigmentos. Então, a relação com a luz, ele, na verdade, é como se ele misturasse numa tela de pintor. Pintor, né? Ele forma cores, Coisa ele forma absurda. cores. Uhum. Então, ele tem essa primeira camada, que é
incrível, insano. Só calcular. Eu lembro que na primeira palestra lá do Design Inteligente, eu fiz um cálculo sobre a quantidade de cromatóforos e também fazendo uma analogia com a quantidade de pixels numa televisão. Palestra essa que você pode assistir no canal da PDI Brasil, primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente, você está lá, né, Rodolfo? Exatamente. Lá tá tudo explicadinho, os números, os cálculos, né? É interessante demais, Marcos, a possibilidade. E essa outra camada aqui? Outra camada. Aqui é uma segunda camada, um pouco mais abaixo da pele do animal, chamada de iridóforo. Os iridóforos, Marcos, diferentemente dessas células controladas por sistema nervoso, expande e diminui, que são os cromatóforos, os iridóforos, eles são, na verdade, uma cadeia de fibras, uma espécie de fibras que se interpõem logo abaixo dos cromatóforos e que refratam a luz em alguns tipos de cores. Eu até coloquei aqui... Isso é física na sua mais pura essência, sem não é? dúvida. É química, física. É química, física. Isso aqui é como se fosse aquele quadro de refração, né? E a luz, então, que atravessa os cromatóforos, mas eles não conseguem produzir todas as cores, chegam aqui e vão produzir as cores verde e azul. Ele precisa disso, porque assim o sistema de mimetismo fica ainda mais completo. Então, olha só, você pode passar aqui, então, cores como o verde, o azul, um roxo, uma mistura aqui, porque passa o azul entre o vermelho e ele forma essas colorações. É uma coisa surreal, o animal consegue controlar tudo isso por meio da sua percepção visual. Aí, a gente precisa entender um pouquinho a questão do artista. E aqui está a grande graça do negócio. Se eu te der um quadro escuro, um quadro negro, se eu te der um quadro negro, um quadro verde, aquele que a gente usa de lousa, ele serve de fundo e você vai usar uma coloração clara para que tenha um contraste, não é? Mas veja todas essas cores. O que seria natural de se pensar para que eu pintasse um quadro e ele ficasse bem nítido? Eu preciso de um fundo branco, eu preciso de um quadro branco. Sim. E aí a gente vai ter algumas plaquinhas aqui, que são os leucóforos. Eles estão exatamente na posição certa, Marcos. Se eles estivessem em outra posição, não formariam o fundo branco para que toda a tela pintada na superfície da pele do animal não teria contraste. E o pobre do povo já teria virado jantar, não teria? Virado jantar. Olha só, a estrutura dos cromatóforos precisa estar, né, nas posições certas. Todos os cromatóforos nas 3 camadas. Os iridóforos precisam estar exatamente na posição que estão na 2ª camada. Eles precisam isso, porque senão eles refratariam aqui na primeira e não deixariam totalmente a luz passar. Então, é necessário isso. Já vai passar a luz aqui, que vai ser refletida, mas aqui ele absorveria a luz e atrapalharia o pigmento. E aqui embaixo eu tenho a tela branca para o povo pintar do jeito que ele quiser e conforme a sua necessidade. Isso é incrível, é coisa de artista, é coisa de profissional, coisa de quem fez o universo pronto. E ele copia o padrão, copia a estrutura de cores, assim, quase que imediatamente, não é? Ele, pum, virou, muito não dinâmico, muito dinâmico. Tem uns vídeos muito interessantes na internet, de alguns pesquisadores. Roger Hanlon é um bom pesquisador sobre esses animais. Ele tem uns vídeos muito bons a respeito desse assunto. E os animais têm um nível de controle dessa pigmentação e dessa coloração incrível, Marcos. É coisa de meio segundo, assim, o animal simplesmente muda de cor e adere a um novo tipo de camuflagem. É uma coisa realmente surreal, né? Não basta só isso, né? Porque isso daqui vai dar para eles a camuflagem. Então a pele vai ficar com a coloração certa, Marcos. Mas ele tem que se comportar. E adquirir a forma. Adquirir a forma, a textura. Até o odor, às vezes, ele disfarça. Odor. Ele precisa disfarçar todas essas coisas, porque senão o seu predador vai identificá-lo. Quantos níveis temos? Então nós temos mais polvos? Em polvos. Em que sentido você pergunta? Níveis de mimetismo e camuflagem. Cor, nós temos sabor. Sim, nós temos,
a coloração, o sistema de coloração, o sistema de refração, que são os iridóforos, o fundo branco, que é a tela para ser pintada. Depois nós temos o sistema muscular, Marcos, que nós vamos falar agora um pouquinho mais para frente. Dá uma olhada nesse animal. Esse animal é uma sépia, né? Ou uma lula, são bem parecidas, né? Veja só essas papilas que estão levantadas aqui. Sim. Essa pele que está levantada, ela é levantada por um sistema muscular individual na pele. Por quê? Veja só o fundo, como ele é todo rugoso. Se esse animal não tivesse tivesse essa coloração, mas ele fosse completamente liso, ele seria obviamente identificado. Porque você veria, sabe o quê? Você veria o contorno, a silhueta dele. Sim. Então olha o que ele faz com as suas aqui, ó, os seus bracinhos, né? Ele começa a fazer, ó, a ficar rugoso. Na verdade, isso é liso, tá? Caramba, né? Então ele faz todo um sistema de contração. Aí ele contrai os músculos, forma essas papilas para que ele esteja o quê? Rugoso conforme aquilo que ele está tocando e aquilo que ele está vendo em volta. Se ele vai para um mar aberto, essa condição não é aerodinâmica. Sim. Então ele fica liso e ele se alonga. Porque assim demais. ele é muito surreal, é uma coisa fantástica. Por isso que eu digo que eu não tenho esse tipo de fé para não acreditar que isso foi feito pronto, não é? Foi feito pronto. É muita fé para a gente imaginar que isso lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos foi por uma sucessão de defeitos. E acasos se acumulando e dá numa maravilha dessa, não é, De Rodolfo? jeito nenhum, Marcos, não é impossível. Olha que coloração fantástica, né? É uma mistura entre o vermelho, o branco, um roxo, um rosa. Então tá tudo funcionando aqui. Sim. Tudo funcionando. Sistema de coloração, sistema de refração, sistema de fundo, que vai dar contraste, o sistema de músculos, que vai dar essa condição da pele, né? Mas não só isso. Ele também precisa fazer o quê? Com outro sistema de músculo e de natação, né? Com as suas nadadeiras e tudo mais. Ele precisa seguir o fluxo da maré. Maravilha. Então, presta atenção, o sistema muscular é muito mais complexo do que a gente imagina. Ele não só muda a textura. Seria ótimo se a gente tivesse isso, Marcos. A gente tá ficando mais velho, já caminhamos um pouquinho, dá uma esticadinha. Não é? Seria bom? Dá uma esticadinha aqui, dá outra esticadinha ali, murcha aqui. Esses animais conseguem fazer isso. Então, perceba só, todo esse sistema, ó, cromatóforos, iridóforos, leucóforos, as papilas, né, o sistema muscular, tudo isso também é controlado por uma central multimídia, que é um cérebro que já veio programado pronto. É informação encriptada. Desde quando eles nascem, esses animaizinhos já sabem como eles devem se comportar, porque eles são vítimas fáceis. Eles são vítimas fáceis. Então eles já sabem, claro que eles aprendem, mas eles já sabem que eles devem se comportar. Se foi assim para o filho, foi assim para o pai, foi assim para o avô, para o bisavô, para o tataravô, para o primeiro povo que habitou nesse planeta, não é assim? Sim, com certeza, com certeza. E uma coisa interessante existem fósseis de cefalópodes do Cambriano, né? Para aqueles que dizem que não tem, né? Que foi evoluindo e tudo mais. Então, para matar de uma vez por todas essa questão da evolução dos cefalópodes, existem fósseis que são datados como da época do Cambriano, quando você tem aquela explosão de vida na Terra, e polvo já era polvo. Né? Polvo sempre foi polvo, não é? Sempre foi polvo, engraçado, porque ele foi fossilizado, e ele estava com a bolsa de pigmento cheia. Uau. Então, ele já tinha o sistema de cortina de fumaça, ele já tinha tudo. Dá para você ver os bracinhos, dá para ver tudo, Marcos. É muito fantástico. Mas, Rodolfo, a gente já tem pouco tempo e nós temos mais outros animais insanos e fantásticos. Pessoal, olha, fantástico, né? Esses cefalópodes. Assista a palestra do Rodolfo, o primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Tem uma palestra sua no segundo também, pode assistir depois. Mas vamos passar rapidamente. Vamos passar um pouco mais rápido. Sobre esses outros animais insanos. Olha, esse animal Esse aqui é aquele animal que eu estava falando para você, que parece um lango-lango. É a boxeadora do nosso livro aqui. Ela é a lagosta Mike Tyson, a lagosta boxeadora. Marcos, ela é incrível também. Veja só essas duas garrinhas aqui, esses dois bracinhos. Luvas de boxe. São luvas de boxe,
tá? Luvas de boxe. Agora vamos lá. Quando alguém dá um soco em uma parede, a gente sabe que a proporção da força que ela coloca na parede retorna para sua mão. Lei da ação e reação. Lei da ação e reação. Esse animal tem um sistema de dar soquinhos com essas luvinhas aqui. Imagine só, o sistema de sobrevivência dele, ou seja, de defesa e de ataque, de caça, está vinculado com essas duas garras aqui. Então ele contrai essas garras e solta um soco muito forte. Imagine a seguinte situação: ele começa a bater na carapaça de um caranguejo, de um animal que tem uma carapaça dura. A força com a qual ele bate ali, se ele não destruir a carapaça, volta um impacto, ou parte da força certamente volta para essa luvinha. Mas ela nunca se destrói. Nunca se destrói. E por que ela nunca se destrói, Marcos? Porque molecularmente isso aqui é uma maravilha. Não fomos planejados, tem a estrutura lá. Tem toda a estrutura. A estrutura é formada de quitina, com várias... Amortecimento perfeito. Amortecimento perfeito. A melhor luva de boxe conhecida nesse planeta. Exatamente, é essa. Esse animal, ele tem essa capacidade. Agora, o sistema muscular dele e de tração é parecido, sabe com o quê? Com uma balestra romana. O sistema de balestra romana é o quê? É um sistema de... Arco e flecha. Isso, tipo arco e flecha, né? De mola e trava. Essa arma, ela fica engatilhada. Essa é a verdade. Incrível. O sistema muscular dele faz um gatilho e aquela força cinética ali, aquela força, na verdade, ali, potencial, está toda armazenada. Quando o animal precisa, ele simplesmente relaxa a trava se solta e o sistema de mola faz com que essa luvinha dê um soco como se fosse um tiro de pistola. É uma coisa surreal. Ela produz uma velocidade acima, quase de 70 km por hora, embaixo da água, para um animalzinho de cerca de 2 quilos. Um soco muito, muito mais forte, proporcionalmente, que o Mike Tyson, não é? Proporcionalmente muito mais forte. Cerca de 50 vezes mais forte do que um boxeador. E assim, ou ele mata o bicho, né? Ou ele tá um predador, senão ele será predado, abatido, ou ele mata, ou se ele tenta matar e não mata, ele fica ferido. É pior ele não ter essa luva, concorda? Exatamente. Ele não pode perder o único sistema de defesa que ele tem. Ele precisa disso para caçar, precisa disso para se defender. Inclusive, esse animal é super territorial. Não é qualquer animal. Às vezes, animais grandes fogem dele, porque sabem que ele é bom de briga. Sim. Ele é literalmente muito bom de briga. Pessoal, veja mais, não fomos planejados sobre essa... lagosta aí, fantástico. Mas mais um aí. Mais um. Esse aqui. Olha o caramujinho. Ele é muito bacaninha, né? Imagina um animal lento, né? Isso é um animal lento. Não tem condição de correr de um predador. Correr atrás de uma presa, ele vive num ambiente aquático, onde os animais são muito rápidos, Que bicho é esse? Esse é o caramujo conus. Caramujo conus. E ele é venenoso. Agora, olha só, ele carrega uma casa pesada, ele é lento. Como é que esse animal se alimenta? Ele é um predador, ele come peixe. Então ele tem vários sistemas prontos desde o começo, porque senão ele jamais conseguiria sobreviver. Seja por predadores, seja também por falta de alimento. Então imagina só, a seguinte situação. Tá vendo aquele cone ali, o primeiro lá em cima? Aquilo ali é uma zarabatana. Sabe o que é uma zarabatana, Marcos? Zarabatana é um instrumento que o ser humano inventou para caçar. Exatamente. Então, por intermédio da pressão do sopro, lança-se um dardo envenenado num animal. Esse animal, né, cai da árvore, não é um macaquinho, cai da árvore e aí ele é predado. Esse animal usa aquela tromba ali como uma espécie de zarabatana. Então ele tem uma precisão muito grande, ele aponta essa arma, esse canhão para sua presa, ele chega perto dela bem lentamente e ele consegue acertar ela. É um arpão, né? É um arpão. Dentro do animal, não basta você ter a zarabatana, você tem que ter o dardo. Então esse animal produz como se fossem pequenos dentículos, como se fossem dentes, só que o formato é perfeitamente como um dardo. Ele tem um arpão na ponta, e até as pontas como um arpão. Ele é alongado
e ele está dentro de um saquinho, dentro de uma cavidade do animal, e ficam como se fosse o pente das balas de uma arma. Por quê? Porque ele precisa de uma reserva deles, e eles precisam estar na posição certa, Marcos. Na posição certa para encaixar aqui. Não adianta virar o canhão, a munição de trás para frente. Eu preciso da ponta para introduzir aquela agulhinha hipodérmica, introduzir na pele do animal. E tem uma linha, não tem? E tem uma linha. E aí o que acontece é o seguinte, tem um veneno. Esse animal também tem uma outra vesículazinha que produz veneno. É um coquetel enorme de moléculas ali. É para imobilizar a presa, senão ela arrebenta a linha. Exatamente, senão ela, na verdade, fugiria, o animal é muito rápido. Mas o coquetel que ele usa é violentíssimo. Ele aperta, ele faz o sistema muscular, aperta aquela vesícula com o coquetel. Ele produz o coquetel certo para cada tipo de presa. E também quando ele está se defendendo, é diferente o coquetel. Ele escolhe o coquetel. Porque ele também gasta energia para produzir o veneno. E ele escolhe o coquetel. Quando ele aperta aquela vesícula, o que acontece é que há um caninho por onde o veneno passa. Quando o veneno está passando, ele passa na pontinha do arpão e já coloca o arpão na posição. E aí o animal está pronto para fazer uma pressão muscular perto do animal. E ele arpoa o seu peixinho, e ele vai lá e paralisa o peixe morre e ele consegue predar o peixe. É incrível. Não é possível você conseguir isso daqui sucessivamente, pessoal, pela seleção natural. Tá acabando o tempo, né, Rodolfo? E olha, eu pus aqui um link, viu? Depois você me mandou esses slides. Ó, https youtube.b e tal, aqui você vai perceber, assista esse vídeo aqui, fantástico. Mas tem mais um, não tem, Rodolfo? Tem mais um. Vamos dar uma olhada. Nossa, esse é o ET, esse né? É o insano dos insanos. Né? Marcos, isso aqui, esse animalzinho tardígrado, esse aqui é insano. Ele é um bichinho simpático, né? Mas ele é um bichinho bem pequenininho. Ele é muito extremo, né? O que eu quero chamar de muito extremo? Imagine um bicho que consiga sobreviver a cerca de menos 200 graus e mais 200 graus por algum tempo. É uma amplitude enorme de temperatura. Você imagine um animal que consegue sobreviver a uma profundidade insana, surreal, onde a gente não encontra praticamente nada vivo em termos de profundidade e pressão. Por outro lado, nós já temos algumas evidências de que esses animais são quase extraterrestres, né? Porque eles conseguem sobreviver por algum tempo até no vácuo. Uma coisa surreal, né? Um nível de, por exemplo, de radiação, quando fizeram os testes com esses animaizinhos, lançando eles para regiões muito altas, né? Um nível de radiação enorme. E animais desses voltaram vivos. Como o livro diz, é um mini Hulk, né? É incrível, é um animal muito congela e sobrevive, você frita, ele sobrevive. Cozinha, ele sobrevive. Desidrata. Desidrata. Ele consegue, ele é formado por cerca de 85% de água, esse animalzinho. Quando ele está em uma condição extrema, ele vai formar uma espécie de invólucro, um tonel, ele forma um casulinho minúsculo, só que ele exclui água. E ele chega a 3% de água. E ele fica nesse tonelzinho por 10, 20, 30. Já existem dados que comprovam que esse animal fica por 30, 40 anos ali, desidratado, dentro daquele casulinho. Quando ele entra num ambiente novamente que é favorável, ele se reidrata, sai do casulinho... Ressuscita. Eu ia falar isso. Ele ressuscita. Esse animal... Esse é o ressuscitou. Exatamente. Né? Esse é um animal que ressuscita. E eu ia falar isso pra você. Fala assim, ó, a evolução não fala de milagre. Esse bichinho é um milagre. Né? Até evoluir um bicho que sobreviva ao ambiente, ao congelamento, tudo bem. Sim. Ou ao superaquecimento, tudo bem.
Ou a desidratação, tudo bem. Tudo bem. Mas esse bichinho sobrevive a tudo, tudo. Como é que a pode tudo. ser, gente? Como é que pode ser? É muito É incrível. o exibido e o exagerado e um pouco debochado. Formou esse. Formou. Deus é bem-humorado, não é? Demais, demais. Para criar um bicho artista, desse, né? Marcos, é um artista, fez tudo pronto. Esse animal precisa disso. Uhum. Porque ele é um animal que vive em extremos, né? É um animal minúsculo, ele não tem como fugir, ele não tem como se defender. Qual é a defesa dele? Todo esse sistema, né, de sobrevivência. Ele não tem como sobreviver por si só. Então, todo o sistema que nele foi posto é para que esse animal consiga aí a sua vida, sobreviver, se alimentar e tudo mais. Então, é um sobrevivente esse animalzinho, é um ressuscitado. Né? Herói da resistência. Herói da resistência. Tem o herói do disfarce, esse é o herói da resistência. Super-Homem perto dele, não, o Hulk nem de longe. Esse é o mini Hulk, né? É que chega a gente Hulk. Comenta no Fomos Planejados, não é? Exatamente. Então, um capítulo é o mini Hulk. Muito bom, muito bom. Bom, tem um último aqui que também eu acho que é muito... Para fechar o nosso tempo, para tá quase esgotado. Fechar com chave de ouro, né? Ô, Marcos, eu já vi você falando a respeito desse assunto aqui. Pavão misterioso. Pavão misterioso. Passa que coisa fogo. muito, muito maravilhoso. Esse sistema aqui é um sistema de ilusão de ótica. As cores não estão aqui. Elas não existem. Elas não existem. É um sistema de fibras, de pequenas penugens que estão posicionadas, né, adequadamente, para que esse desenho todo aqui apareça. Para que esse desenho seja observado por quem consegue observá-lo. Porque nem todos os animais conseguem ver esse padrão. Vê, né? Parece que ela vê uma corzinha só desse padrão. Parece que ela não consegue enxergar bem esse padrão. Bem. Esse padrão parece que foi feito para que nós víssemos. Né? Olha aí, estética também na natureza. E é iridescência, parece que esse é o fenômeno, a melhor descrição desse fenômeno. Sim, parecido inclusive com a iridescência dos iridóforos. Sim. Na verdade é um sistema um pouquinho diferente, porque obviamente aquelas fibras... Grades, né? São grades. Aqui nós vamos ter uma espécie de penugem, que é a interação com a luz e a refração. Na verdade é uma rede de difração. Essa é a realidade, né? A gente tem essas redes de difração em aparelhos químicos, né? Em equipamentos. Então, aqui é uma rede de difração. A realidade é que a luz no espectro visível chega, bate aqui, há uma interação e ela acaba sendo refratada e a gente observa esses comprimentos de onda, ou melhor, essas cores e esse padrão que a gente está aqui. Interessante é que foi feito alguns estudos, que também está aqui no Fomos Planejados, que apontam que a pavoa não consegue enxergar muito bem isso. Na verdade, ela gosta da boa cantada do pavão. Do pavão, então, né? Então a seleção sexual... Não, cai por terra. Cai por terra. Cai por terra. A seleção sexual, né? Querer dar uma função baseada naquilo que nós vemos é uma coisa. Mas é o humano querendo enxergar o pavão com os olhos da pavoa, né, Marcos? E, na verdade, a gente não pode fazer alguma coisa assim. A gente quer tentar explicar o porquê, mas a realidade é que o ser humano tem muita dificuldade de assumir o como, ou pelo menos aqueles que defendem a teoria da evolução, têm muita dificuldade com relação ao mecanismo que a gente vê em todos esses animais. São fantásticos, insanos, é um absurdo de tecnologia, de biotecnologia, bioengenharia, posicionamentos, matemática, física, química, no mais alto grau. Então, eu não consigo coadunar essa ideia de que toda essa beleza, que todos esses sistemas sofisticados de sobrevivência nos ambientes, nos ecossistemas, eles tenham vindo a partir de seleção natural, mais tempo, né, mais mutações. Não foram erros aleatórios, eles já vieram prontos, sabendo se comportar, sabendo o que deviam fazer, né, e assim a vida é até hoje. Gente, foi um papo super mega legal, não foi? Mais um aqui no seu Fé e Ciência. Infelizmente, Rodolfo, o nosso tempo acabou, passou super rápido, mega rápido. Nós tínhamos aí uma coleção, né? Poderíamos falar, né? Você poderia comentar, né, Rodolfo, sobre muitos outros exemplos de animais insanos e fantásticos. Mas a gente selecionou os melhores aqui. Selecionamos os melhores. Deixamos alguns muito bons também de fora.
Mas vocês viram, pessoal, fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. É um ser que gosta de cores, não é? Gosta de Embelezar a natureza. se exibir, não é? Exageradamente. Sim. Porque a nossa fé é muito pequena, né? Pequena. Menor que o tamanho de um grão de mostarda. E tudo isso mostra que ou estava pronto ou caput, né? Caput é que você dá na curva quando você acelera muito, né? Dá um caput, né? Sim. Caput Darwin, né? Acabou. Caput é esse processo lento, gradual e sucessivo. Gente, jovens cristãos brasileiros, todos que estão nos ouvindo, né? Eu falo para os jovens especificamente, mas para crianças, adolescentes, jovens, adultos, saibam, não é, que a nossa fé, descrita em Gênesis 1, 2 e 3, como o Rodolfo falou muito sabiamente aqui, está corroborado pelos mais recentes achados científicos, pelos animais insanos e fantásticos. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, se vêem claramente nesses animais. Sem dúvida, sim. E o Rodolfo deu um show aqui. Rodolfo, meu irmão de fé, camarada, amigo, né, de muitas jornadas. Muitos trabalhos juntos. Imensamente agradecido pela sua participação, foi fantástico. Vocês gostaram também, não gostaram? E queria te dar, então, aí 1 minutinho para as suas considerações finais. Rodolfo, está contigo. Joia. Marcos, obrigado mais uma vez pela oportunidade, também a IPPTV. Um abraço a todos da igreja. Assistam, né? Não só esse programa, como todos os outros demais programas são de excelência. Leiam o livro, o Fomos Planejados, né? É um livro fantástico, divertido, gostoso de ler, né? Já li ele mais de uma vez, porque é realmente muito divertido. E se você gosta de boa ciência, gosta de teologia, de química, né? De fé e ciência, como esse programa mesmo diz, então entra de cabeça nisso, aprenda a respeito da teologia, da boa filosofia, da boa química, da boa bioquímica, e você vai ver que aprofundar-se na ciência vai te aproximar muito mais da Escritura do que estão fazendo, propagandeando por aí. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa Fé e Ciência. Um show do Rodolfo. Rodolfo, mais uma vez, muito, muito obrigado. E outros programas fantásticos, como o Rodolfo acaba de mencionar, estão disponíveis na nossa playlist do Fé e Ciência. Assista todos, para que você fique ainda mais indesculpável sobre a fé que você confessa, uma fé racional, para que você tenha razões para defender essa fé racional que temos num Deus que tudo fez e fez prontos. Então não perca, assista todos, assista esse programa do Rodolfo, você precisa assistir umas 3, 4 vezes, né, para pegar bem, e todos os próximos Fé e Ciência. Muito obrigado pela sua atenção, espero você em todos os nossos programas, nos vemos no próximo, até lá.